Para de usar a tabela dinâmica convencional no Excel. Porque se você clicar aqui nos valores, configuração do campo de valor, mostrar valores como, você consegue ter uma infinidade de análises diferentes que provavelmente você não está utilizando. E olha a diferença. Ao invés de usar essa tabela dinâmica aqui, que me mostra apenas o custo total da minha produção por área, eu consigo ter um ranking, em porcentagem, saber o quanto que cada coisa representa do total. E aí eu posso ter um gráfico muito mais elaborado, e pode me ajudar com outras análises. Além disso, eu também posso criar um ranking por mês, em porcentagem. Ao invés de usar valor convencional, o total de janeiro, total de fevereiro, total de março, o quanto que cada área gastou em cada um dos meses, isso é o convencional de se fazer em tabela dinâmica. Eu posso transformar isso daqui numa tabela mais elaborada, que me mostra a porcentagem do total de cada mês. Então, cada mês vale 100%, e aí eu consigo ver o quanto que cada área representa deste total. Além disso, você também pode classificar os valores como o maior, o segundo maior, o terceiro maior, etc. Só que ao invés de você ficar mostrando o valor, você realmente mostra os números, ficando desse jeito aqui, ó. Olha a diferença. O legal é que dá para fazer um gráfico organizando os maiores e os menores. Além disso, você sabia que a tabela dinâmica também consegue fazer uma soma acumulada dos valores? Olha essa tabela que eu tenho aqui. Eu posso colocar nela uma soma acumulada. O que é uma soma acumulada? Ela vai somando o valor atual com o valor anterior. E assim vai de modo a ir crescendo os valores. Aqui eu fiz uma soma acumulada mês a mês, de janeiro até dezembro. E o gráfico que eu estou utilizando é esse daqui. Assim eu consigo ver o quanto que cada mês representa com essa barrinha na cor azul, mas eu também consigo visualizar essa linha laranja e ver o acumulado crescendo. Então, para de ficar utilizando tabela dinâmica da forma convencional, porque você pode estar deixando análise importante na mesa, sem fazer. Então vamos agora, na prática, através desta base de dados que eu tenho de produção, que, sim, clica na descrição para você baixar essa planilha aqui. E dessa forma você consegue acompanhar o vídeo junto comigo. Então vamos lá agora, sem mais delongas. Para que possamos fazer qualquer tipo de tabela dinâmica, a primeira coisa que precisamos ter é uma base de dados, uma tabela, uma planilha com informações. E neste caso, eu estou utilizando uma tabela de produção aqui no Excel. Nessa minha planilha eu tenho o ID da ordem de serviço, a descrição, a área, criticidade, fabricante, modelo, data de início, data de fim, tempo de parada, causa da parada, custo, material, enfim, várias informações, né, da mão de obra e dessa produção que aconteceu. Então o que eu vou fazer? Eu preciso, primeiro, eu gosto muito de transformar esse meu relatório em tabela, porque a tabela tem muitos benefícios. Como que a gente faz? Clica, segura e arrasta em toda a tabela até o final. Ou se você preferir e achar que é mais rápido, clica lá no começo da sua tabela e então você pode utilizar o atalho, que é o Ctrl T. Ctrl T. Porque assim você consegue selecionar a sua planilha inteira. Agora você vai lá em cima em inserir e então tabela. É muito importante você verificar se a sua tabela tem cabeçalhos. No meu caso tem OS, ativo, área, criticidade, fabricante, etc. Então vou deixar marcado que sim, minha tabela tem cabeçalhos e vou clicar no OK. Agora que temos uma tabela no Excel, fica mais fácil utilizar a tabela dinâmica. Eu simplesmente vou lá em cima em inserir e então tabela dinâmica. O Excel me dá duas opções de criar a tabela dinâmica, numa nova planilha ou numa planilha existente. Eu vou deixar como nova planilha, pessoal, e clicar no OK. Assim o Excel abre para mim uma nova aba, onde eu tenho à esquerda a tabela dinâmica e aqui à direita os campos da tabela dinâmica. Bom, até agora foi só a configuração inicial para poder chegar na tabela dinâmica e de fato ver mais tipos de análises, como eu mostrei lá no começo do vídeo. Mas isso é importante, só para você fazer todo o passo a passo correto e conseguir chegar no resultado esperado. Bom, o que eu gostaria de fazer aqui? Eu posso analisar um monte de coisa, mas vamos começar com algo simples, talvez. Eu vou pegar aqui a área, pego, seguro e solto dentro das linhas. Porque assim o Excel vai me mostrar todas as áreas que existem dentro desta planilha de produção. Armazém, caldeireira, caldeiraria, embalagem, linha 1, linha 2, etc. Agora eu vou pegar lá no final o custo total. Pego, seguro e coloco ele dentro dos valores. Porque assim eu consigo saber o custo total por categoria. Armazém, embalagem, etc, etc. O interessante, pessoal, é que aqui eu estou vendo o valor total. Mas eu posso transformar esse total em porcentagem, por exemplo. Quanto que estes 2 milhões representam do total? Eu consigo fazer isso. Eu também posso classificar qual que é o maior valor. Ah, esse é o maior. Qual que é o segundo maior? Esse daqui. E o terceiro maior? Este daqui. Depois o quarto maior. E assim vai. Então eu consigo fazer um monte de coisa com a própria tabela dinâmica. E isso vai me ajudar muito na hora de fazer análises. Então lá embaixo, ó, aqui mesmo no campo de valores, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse campo e então eu vou em configurações do campo de valor. Aqui mesmo eu já consigo fazer um monte de coisa, pessoal. No caso, eu estou utilizando uma soma. Então a tabela dinâmica está somando tudo que tem no armazém, 2 milhões. Mas, ao invés de eu fazer uma soma, eu poderia fazer uma média. E dessa forma eu ia saber o custo total médio
de cada categoria, de cada área. Então deixa eu colocar média e vou clicar no OK. Pronto, então aqui está a média. Assim eu consigo ver que a média mais baixa de todas é a caldeiraria e também utilidades. Tem as médias bem baixas, de custo de manutenção total. Já armazém e embalagem tem os custos maiores. Na média, são os que mais gastam, tem um maior custo médio. Sempre que dá algum tipo de manutenção, a média é 47 mil, 45 mil reais. Bastante, né? Em comparação com outros, que fica na faixa de 30 mil. Então é quase 50% a mais. Olha que interessante essa análise que eu consegui fazer. Simples, só muda soma para média. Só que voltando lá embaixo, eu ainda tem outros tipos de análise. Ao invés de usar média, posso clicar, configuração, eu consigo retornar uma contagem. O que a contagem faz? Conta quantas vezes armazém aparece. Ou seja, quantas vezes você já teve uma manutenção para o armazém. Então ele faz basicamente uma contagem. Ele conta para você 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai. Vamos colocar contagem só para ter uma ideia. Ok. Pronto, ó, dá para ver então que o que mais tem manutenção até o momento foi utilidades, com 65, o que mais teve. E o que menos teve? O que menos teve foi embalagens, 25. Super simples, né, de trocar a análise e conseguir ver outras coisas, que, de certo modo, ficaria um pouco escondido ali na tabela dinâmica, que a gente não conseguiria ver. Como que eu ia ver a média, a contagem das coisas? Então assim fica bem fácil. Voltando aqui nos valores, configuração, dá para fazer um monte de outra análise, pessoal. Pegar o valor máximo, o mínimo de todos. O máximo ele vai mostrar o maior valor que já aconteceu para um reparo do armazém, por exemplo. Ele vai pegar o maior valor que já aparece para o armazém. Vai pegar o maior valor que aparece para a caldeiraria. E assim vai. Posso pegar o mínimo também. Multi, ele vai multiplicar os valores. Dá para fazer um desvio padrão, contagem de números, e assim vai. Qual que é a diferença de contagem para contagem de números? Contagem de números vai contar só o que é número. Já a contagem conta tudo, texto, número, enfim. Mas agora eu vou deixar em soma novamente e clicar no OK, para voltar como estava antes. Mostrar o total do custo. Porque, voltando agora, pessoal, em soma de custo total, configuração, eu posso clicar aqui do lado, ó, mostrar valores como. E esta é uma outra ferramenta muito interessante de tabela dinâmica que pouca gente utiliza, mas que também pode nos ajudar muito com análises. Na minha tabela dinâmica aqui à esquerda, o que estamos vendo? Apenas o total por categoria. Mas, ao invés de usar mostrar valores como sem cálculo, que é o padrão, eu posso trocar isso aqui por porcentagem do total geral. E clicar no OK. O que isso aqui vai me mostrar? A porcentagem do quanto cada categoria que eu tenho representa do total. Mas eu não preciso fazer isso só com categoria. Eu posso fazer isso por data também. Data, semana, mês, ano, descrição, enfim, dá para fazer um monte de análise diferente. Então deixa eu voltar aqui na minha base de dados de produção e inserir mais uma tabela dinâmica. Inserir tabela dinâmica, planilha existente agora, dessa vez, setinha para cima, venho aqui na planilha 1, que são as análises, clico aqui do lado, setinha para baixo e OK. Basicamente eu adicionei uma nova tabela dinâmica. Porque agora eu gostaria de ver uma coisa diferente. Eu vou colocar a data de início, clico seguro e solto aqui embaixo, nas linhas. O Excel ele é inteligente, já quebrou para mim ó, em meses, dias e data de início. Então agora eu consigo ver por mês ó, cada informação. Então por mês, cada informação eu gostaria de ver o custo de mão de obra, pego, seguro e solto dentro dos valores. Custo de mão de obra, tá bom? É diferente do custo total. Custo total envolve mão de obra e material. Aqui mão de obra é só mão de obra, não está colocando material. Mas enfim, algo que eu gostaria de ver mesmo, de qualquer forma. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Aqui tem uma tabela simples, com 2 colunas. Mas eu quero especificar um pouquinho mais. Então eu vou pegar, vamos lá, exemplo, aqui em cima pode ser, por exemplo, a área mesmo. Eu vou pegar a área. Pego a área e coloco, pessoal, embaixo de tudo, aqui nas linhas. Só que aí deixa eu remover dia e data e vou ficar só com os meses. Clico no dia, removo, clico na data e removo. Então fiquei ó, com mês em cima e área embaixo. Você pode a qualquer momento trocar. Ó. Um embaixo, outro em cima e assim vai. Mas eu gosto dessa configuração, mês em cima e área embaixo. Por quê? Porque aí dentro de cada mês ó, eu consigo ver o quanto que foi gasto com cada área. Então, em janeiro, foi gasto de mão de obra 50 mil reais, sendo 4 mil de armazém, 21 mil de caldeiraria, 3 mil de embalagem, etc. Agora, com essas configurações aqui, olha que interessante que dá para a gente fazer. Clico na tabela dinâmica, lá embaixo em valores, clico, configuração do campo de valor. Eu posso ir aqui em mostrar valores como, sem cálculo. Se eu colocar porcentagem do total geral e clicar no OK, ele vai me mostrar valores bem pequenininhos. Por quê? Porque ele está considerando que cada um destes valores é individual. Então, exemplo, ó, o armazém, neste caso, representa 0,5% do total em janeiro.
Em fevereiro representa 1,76. E lá no final a gente tem o 100%. Ou seja, cada linha está sendo considerada. Mas, além desse tipo de porcentagem, eu posso considerar de forma isolada só o mês de janeiro. Então, o mês de janeiro inteiro representa o 100%. Então, quanto que vai representar o armazém, caldeiraria? Porque do jeito que fizemos a porcentagem aqui, pessoal, estamos considerando o todo. Todo. Janeiro, fevereiro, março, abril, blá, 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 blá. Tudo. Mas eu posso considerar que janeiro é o 100% destas informações. Depois eu posso considerar que fevereiro é o 100% destas informações. Depois março tem o seu 100%. Então dá para fazer o 100% de cada mês. Voltando aqui nos valores, eu posso clicar, configurações, mostrar valores como, ao invés de porcentagem do total, eu posso utilizar porcentagem de linhas, porcentagem do total de pais. Como assim, professor? Pai? O que é o pai? O pai, pessoal, porcentagem do total de pai, é basicamente este campo que a gente tem, ó. Janeiro seria considerado 100%. E tudo que está dentro de janeiro vai ser comparado não com o todo que a gente tem, mas apenas com o valor total de janeiro. E assim vai. Então eu vou ver, ao invés do 100% do geral que eu tenho de linhas, 100% por mês. Janeiro, fevereiro, março e assim vai. Então o que eu quero usar como base? A área ou o mês? Eu quero usar o mês. O mês vai ser minha base. Janeiro, fevereiro, março. Então eu clico aqui, ó, no mês e clico no OK. Pronto. Agora, cada mês tem o seu 100%. Ó. Janeiro é 100%, fevereiro é 100%. E aí eu consigo ver que 25% foi a linha 1. 7% foi o processo. Mês a mês. Cada mês tem o seu 100%. Ó. Ficando diferente, né? Porque antes estava sendo 100% ao todo. Agora não. Agora é a categoria que vale 100%. Então, olha o tanto de análise diferente que dá pra gente fazer, utilizando a tabela dinâmica. Um outro tipo de análise que fica bem interessante, agora a gente pode voltar para essa tabela dinâmica mais simples, é igual eu falei. Qual é o maior valor, o menor, e assim vai. Então, o que dá para fazer? Eu vou, para ganhar tempo, ó, selecionar toda essa tabela dinâmica, vou copiar, Ctrl+C e Ctrl+V nela. Ctrl+C, clico aqui do lado, Ctrl+V. Pronto. Nessa nova tabela dinâmica, aqui embaixo, pessoal, em custo total, eu clico e vou remover. Agora eu vou pegar de novo o custo total, só para pegar ele limpo da maneira original. Clico e arrasto, e vou fazer isso mais uma vez. Clico e arrasto lá embaixo nos valores. Por que eu arrastei 2 vezes? Só para realmente ter a coluna 2 vezes, duplicado, para que a gente possa sempre ver o valor original e o valor que a gente vai colocar aqui no final. Então, neste último valor que eu tenho, eu clico, vou em configurações do campo de valor, e eu quero, pessoal, agora mostrar valores como, vou optar pela opção do maior para o menor. E clico no OK. Olha que interessante. Eu consigo ver 1, que representa o maior valor. 7, que representa o 7º maior valor. 5 representa o 5º maior valor. Então agora a gente tem um ranking dos valores. Fica bem objetivo também analisar dessa forma pela tabela dinâmica. Além disso, o que daria para fazer? Se você remove, por exemplo, esta coluna do meio, clico e removo, você ia ficar só com os índices. E quando a gente insere um gráfico só com estes índices, o gráfico fica um pouco interessante, porque ele consegue organizar bem os maiores e os menores. Ainda mais se você clicar nessa tabela dinâmica que você tem, mais opções de classificação, e então organizar de modo crescente, utilizando soma do custo total, ou de modo decrescente, enfim, você pode... Crescente ele vai crescer, 1, 2, 3, 4, 5. Decrescente ele decresce, ele diminui, 7, 6, 5, 4. Ok. Assim você consegue ver, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro. Aqui é o ranking, do último valor para o primeiro. Mas também dá para você inverter isso daqui, né? Como a gente viu ó, na tabela dinâmica. Clica nos valores, configurações, mostrar valores como. Eu tenho o índice do maior para o menor, mas também do menor para o maior. Ok. Olha lá, então a embalagem seria o primeiro, depois o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Dá pra gente fazer essas organizações. Fica bem legal e bem simples de poder ter mais tipos de análise. Agora, uma outra análise que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu pegar essa tabela dinâmica aqui que eu fiz, ó, copio. E pode ser aqui embaixo agora. Clico aqui e colo. Eu queria mostrar um acumulado, soma acumulada. Isso é possível também fazer com tabela dinâmica. Eu vou remover tudo dessa tabela dinâmica, removo, clico nos valores, removo. Vou pegar agora, pessoal, lá embaixo os meses, clico, seguro e arrasto aqui para as linhas. E vou usar, pode ser aqui, ó, horas totais. Pego e coloco dentro dos valores. Assim eu consigo ver ó, o quanto que foi gasto de horas em cada mês. Eu estou usando horas, mas eu poderia estar usando dinheiro, tanto faz, porque funciona do mesmo jeito, é você que escolhe. Então aqui já temos ó, o tanto de horas que foi gasto em cada mês. Mas sabe o que dá para fazer? O acumulado. Mas antes de eu fazer o acumulado, eu vou duplicar essa coluna aqui para a direita. Só para ficar com 2 colunas. E a gente vê qual era o valor de cada mês e qual é o valor acumulado. Avançando, né, de mês a mês. Então eu vou pegar horas totais de novo, clico, seguro e solto dentro dos valores.
Pronto, agora sim. Nesta segunda coluna de horas totais, eu vou clicar aqui embaixo nos valores e vou ir em configuração do campo de valor. Agora em mostrar valores como, ao invés de usar sem cálculo, eu vou utilizar, pessoal, soma acumulada. Quando eu escolho soma acumulada em, ele me pede para confirmar a base que eu vou utilizar. E no caso, a base são os meses, porque eu quero fazer a soma acumulada em relação aos meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, ele vai somando o valor atual com o anterior. Ele vai acumulando mês a mês. Ok? Olha que interessante que ficou. Em janeiro, 636. Em fevereiro, 937. Só que janeiro mais fevereiro totalizam 1570. Então aqui a gente vai ter uma soma acumulada dessas horas. Sabe o que fica legal? Clicar nessa tabela e inserir um gráfico para que a gente possa dessa forma ver tanto mês a mês, ó, de forma pontual, o quanto que foi gasto de horas trabalhadas ou de horas de manutenção. Ó, janeiro, fevereiro, março, abril. E a gente consegue comparar o pontual, que é essa linha azul, com o acumulado, ó, que vai crescendo. Fica bem interessante. Ou ainda você poderia utilizar apenas a coluna do acumulado. Isso também funciona para dinheiro, para números e assim vai. Então eu espero, pessoal, que com esse vídeo sobre tabela dinâmica, mais recursos, agora posso te ajudar bastante para você ter algumas análises diferentes do que o padrão que a tabela dinâmica oferece. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo e eu te espero amanhã. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.